Ei, olá, lá, tudo bem? Gente, peraí, antes de eu começar a chamar o pessoal, peraí, deixa eu ver se já começa a entrar. Daqui a pouco eu entro. Vamos ver quem vai entrar aí primeiro hoje. Normalmente... ela perdeu. Normalmente é a Magda. Oi, Kleber, tudo bom? Oi, pessoal, entrando. Eu vou dando os tchauzinhos. Edivaldo já chegou. Gente, que emoção falar com o Edivaldo, um barato. Só me deem um minutinho, que eu já vou te aceitar, meu querido. Que eu vou avisar o pessoal do Telegram que eu tô aqui no Instagram. Minutinho. A Magda chegou. Hoje você não foi a primeira, minha querida. Minuto, fiquem aí que eu vou só dar um aviso. Pera aí. Deixa eu só carregar. E aí, tudo bem? Oi, Kleber. Olá, pessoal. Oi, Anderson, você aqui sempre, né? Muito legal ter você por perto. Me dá um segundo, pessoal. Pera aí. Olá, gente. Agora aqui no meu Instagram, live com o incrível Edivaldo de Farias, rolando já. Vem pra cá. Pronto. E aí, pessoal? Ah, Edivaldo, querido. Pera aí que eu vou te chamar agora. Maior ter o Edivaldo aqui, eu preciso confessar algumas coisas para ele, deixa ele entrar, porque eu fico dando spoiler. Fala, Cris! Como vai? Finalmente uma só eu e você! É, Porque a gente fica se vendo daqui e dali, né? isso tá parecendo aquele primeiro cineminha, aquela primeira saída daquele casalzinho jovem. A gente estava esperando isso já 24 horas antes. Não é? Prazer enorme estar aqui com você. Eu nem vou falar o quanto é o meu, mas a gente vai ter bastante tempo, bastante não, o tempo eu tenho certeza que vai ser curto, porque chega no final da live... O Telegram, o Instagram é pessoal... perverso. O Instagram é perverso, é. Mas é aquela história do que bom, né? Que aí a gente vai fazer mais uma depois, pô. Com certeza. Gostinho de quero mais é mais e legal. Vamos fazer o nosso evento que a gente conversou. Vamos acertar isso que eu acho que vai ser bacana. Nossa, peraí. Serginho, meu amigo do coração. O meu melhor amigo, querido da vida. Ó, deixa eu te falar. Para você se sentir bem-vindo. Tá vendo ali, ó? Aqui, Tô vendo. Bem-vinda, Edivaldo. Tô vendo. Eu escrevi ao contrário, tá? Tô treinando. Eu tô vendo. Para eu estar lendo é porque você fez ao contrário, é. Pois, eu explico, porque vai que o pessoal não sabe, porque eu fico tão orgulhosa de conseguir escrever assim. Olha, deixa eu... Bom, gente, então o pessoal tá chegando. Sexta-feira, 8 horas. Eu tinha que deixar essa live para esse dia com o Edivaldo, que é uma sumidade aí na questão da gestão das pessoas. Olha a propaganda enganosa, olha a propaganda enganosa. Né? Olha, Nath. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui com você. Tive a honra de te conhecer também pela internet. Em tempos de pandemia, a gente tem tido alguns privilégios, né? E um deles foi ter te conhecido. Ó, chegou minha mãe, mamãe. E então, assim, para mim é um grande prazer, uma honra ter você aqui comigo. Acho que a gente vai bater um papo muito legal. A gente já deu uma fiadinha em alguns eventos que a gente se encontrou. Eu, na verdade, fui prometida. Tem uma colega aqui de Portugal, Rosana Garrido. Oi, amiga Rosana. Minha de longa data, tá lá em Portugal e tá aqui, chegou aqui. Muito bem-vinda, querida. Oi, minha mãe aí, dona Neuza. E aí eu fiquei dando pitaco, na verdade, na live do Edivaldo com o Léo, né? E para mim foi tão legal, porque eu fui ouvindo o que eles estavam falando, eu falei, nossa, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei, isso aqui eu sei. E aí foi super bacana, e de lá para cá eu fiquei no pé do Edivaldo até conseguir um tempinho com ele. Bom, Edivaldo, seja muito bem-vindo, você é um querido, eu já sei que você é um querido. E a gente vai se divertir e vai oferecer conteúdo e vai falar coisas muito legais aqui. Oi, Ellen, chegando. Bom, gente, olha, quem não me conhece, eu sou a Cris Santos, eu tenho uma empresa chamada Brainfit, eu tenho já aí um tempo, com um pouco mais de 30 anos de mercado de academia. Começou ainda era adolescente. Né? Começou adolescente. Sou profissional de educação física com o maior orgulho, o maior prazer, amo a minha profissão. Saí da área técnica e enveredei para o ramo de RH. Então, hoje eu sou uma especialista em RH, gestão de pessoas e desenvolvimento de talentos para o mercado de academia. Meu mote principal é
o talento humano para entrega de bons resultados, tanto pessoais quanto organizacionais. Tenho Oi, Wanderson. Tenho um enorme prazer assim, desenvolver talentos humanos para as empresas, porque eu entendo que esse é o legado que eu posso deixar através das pessoas, o meu legado fica. Então, essa é a minha missão. Tenho hoje livro, né? Assim, vamos lá fazer o jabá, né? Eu já vou fazer, porque aí fica feito, depois eu não preciso ficar pensando nisso. Ó, meu livro de liderança, especificamente para o mercado de academia. Tem o link na bio, o PDF está lá gratuito para ajudar vocês. Os cursos online de gestão de pessoas também, curso de liderança, todos eles com o intuito de adiantar, acelerar uma passada, sabe? Porque eu sofri tanto, né, sem ter ninguém para me orientar quando eu resolvi trabalhar com esse mercado, com esse segmento dentro do fitness, e agora eu tento facilitar um pouco a vida de quem está começando e de quem aspira à liderança, tá? Eu faço umas perguntas no meu Stories. Eu faço umas perguntinhas que tem a ver com as lives. Você falou de evento, né, Edivaldo? Eu faço um evento por mês que são as minhas lives. As minhas lives, elas são papo com conteúdo e de uma maneira muito humanizada. Então, eu realmente pretendo trazer aqui para esse nosso momento uma parceria, troca de conteúdo, experiência, amizade, sabe aquelas coisas para fazer valer a pena estar todo mundo aqui assistindo a gente, tá? Quero te dizer que você está em casa, você manda aqui, viu? Fique à vontade, eu falo um monte, mas daqui a pouco eu deixo você e aí eu deixo tudo para você. A gente vai trocar bastante figurinha. E aí, para começar, acho que eu já falei tudo, né? O tema aqui é pessoas, né? 100 pessoas não tem negócio, que eu vou escrever enquanto o Edivaldo se apresenta. Ai, não acredito, Paçoca! Paçoca, é. Que delícia te ver aí, quanto tempo! Puxa vida! Então, assim, eu quero... Conta um pouco pra gente, Edivaldo. Vai, de você. Tem que ser um pouco, Tem que falar um pouco né? mesmo, porque senão eu vou revelar a idade e vão descobrir que na verdade eu estou usando esses cremes milagrosos. Ai, o Pablo. Depois do que eu disse, você tem que me ajudar, né? Fala aí. Com certeza. Querida, olha só. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui. Já falei isso, não vou ser repetitivo. Gigantesco. A gente acabou se conhecendo por conta daquela live lá. Eu já tinha ouvido falar de Cris Santos, mas nunca tinha tido contato direto. E parece assim que foi um amor à primeira vista, porque uma sintonia muito grande que acabou a nossa sintonia exatamente nessa temática que você escolheu, né? Para falar de gente. Então você, assim como eu, muito preocupada com as pessoas. Eu sou profissional de educação física, tenho uma experiência, uma formação anterior na área de gestão, trabalhei durante muitos anos, durante 2 décadas, na área industrial, em empresa, segmento de petróleo, na área de pesquisa, e depois eu fui para a área de gestão de pessoas, na área de treinamento. E aí, em paralelo, eu tocava a minha carreira na área da educação física. Fui fazer um mestrado na área de educação e com foco em educação empresarial. Eu já trabalhava na atividade de treinamento, né? Eu aprendi no mundo industrial, né? No segmento indústria, que sem capacitação não tem negócio, sem pessoas não tem negócio. Quando eu resolvi migrar para a área do fitness, começar a dar mais ênfase, eu acabei me desligando dessa empresa, fiz a escolha de dar uma guinada na carreira. Não foi uma guinada fácil, mas eu larguei, né, 18 anos, 2 décadas praticamente, de uma empresa estatal para ir para a iniciativa privada, para trabalhar em universidade, para montar uma empresa de consultoria e nessa área aí. Na área da educação física, trabalhei com esporte, trabalhei com luta durante muito tempo. E aí comecei a olhar para a área do fitness como uma área que eu achava que podia contribuir melhor, trazendo a minha experiência na área da gestão, na área de negócios. Segui isso, fiz o mestrado e continuei trabalhando como consultor, professor universitário. Tenho 30 anos de experiência na docência superior. Fui fazer meu doutoramento na área da educação física, mas fui fazer fora do Brasil, porque eu queria fazer uma investigação, queria fazer pesquisa na área de negócios de educação física, e eu me encontrei numa situação de que onde eu podia fazer um doutoramento na área de negócios, não tinha ninguém da minha área, da área do esporte, da área da atividade física, do fitness. E onde eu tinha doutoramento na área da educação física, não tinha ninguém que falava de negócios.
eu acabei tive a oportunidade de ir para fora do Brasil e foi assim uma virada de chave na minha vida, porque eu encontrei, né, no continente europeu uma visão muito ampliada, com muita tranquilidade, dentro de um doutorado na área de ciência do desporto, que foi onde eu fiz, em Vila Real, na UTAD. Eu encontro linha de pesquisa voltado desde a fisiologia e da mecânica do movimento até a análise de negócios. E aí, seguindo isso, meu trabalho no doutorado foi na área de qualidade em serviço. E aí lá, já na minha defesa, que é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, foram 2 horas e meia respondendo perguntas de meia dezena de elementos, 2 horas e meia, 22 perguntas, perguntando, e eles muito surpresos sobre como é que o mercado brasileiro é um mercado milionário, um mercado bilionário, e como é que nós somos tão frágeis nesta área de negócio, nesta área da gestão. Como é que nós ainda caminhamos de forma muito incipiente. Isso acabou gerando um convite para fazer uma extensão, desdobramento da minha tese, que foi o pós-doutorado. Eu fui para uma outra universidade, a Universidade da Beira do Interior, numa cidade chamada Covilhã, na Serra da Estrela. Um dos lugares que eu acho que é o que faz mais frio no planeta, depois do polo. E lá eu fui para uma escola que não era ligada ao desporto. Eu fui para uma escola de economia e gestão. Então, o meu pós-doutorado foi na área de economia e gestão. Eu nunca tinha estudado tanta economia na minha vida e eu comecei a me apaixonar porque eu entendia que economia era só números, mas eles tratam da economia, eles tratam dos negócios com foco nas pessoas. Isso é uma visão bastante europeia. Muito, muito. A Europa, ela tem muito foco. A escola de negócio na Europa, em momento nenhum, elas colocam as pessoas em segundo plano. E isso acabou me ajudando assim, a um alinhamento em tudo aquilo que eu vinha fazendo. Porque quando eu falava de qualidade de serviço, eu falo das pessoas. A qualidade não é das coisas, é das pessoas. Sim. E aí, isso agora, aí, quando eu voltei aqui, deixei agora de trabalhar em universidade. A universidade onde eu dava aula fez uma escolha e aí dispensou vários docentes, pesquisadores, pessoas mais antigas e mais tituladas. E aí eu abri 2 rombos na minha vida, né? Dois buracos, vamos dizer assim. Um orçamentário, que eu tenho que me reorganizar, e o outro é de disponibilidade. Então, eu agora tenho 24 horas por dia disponível para fazer um monte de coisa que eu queria fazer, mas não tinha tempo, porque eu tinha uma dedicação muito grande na universidade. E acho mesmo, né, que o propósito do meu trabalho, o propósito da minha atividade profissional, está muito alinhado com o que você falou, e quando você disse aí, me correu aqui o pensamento. Essa é a pessoa que eu acho que a gente tem que se alinhar. É ajudar as pessoas, ajudar as empresas, os nossos pares, que são donos de negócio, que são empreendedores, sejam eles treinadores personalizados, donos de academias, estúdios, enfim. Ajudar essas pessoas trazendo um pouco do pensamento da ciência, trazendo muito disso, e contribuindo, seja com consultoria, seja com capacitação, e o foco no treinamento, na capacitação profissional, na educação continuada, que é uma coisa que me surpreendeu quando eu vim da área industrial, que eu não encontrei no nosso segmento. Né? A gente vai falar um pouco disso aí. Eu até desenhei, né? Vou até fazer aqui publicamente. Eu vou escrever vou escrever um artigo sobre isso que eu vou falar, sobre essa nossa conversa aqui, mas serão coautores. Eu vou enviar para você fazer suas críticas e a gente vai publicar isso juntos. Eba! Porque eu vejo que a nossa área, a área do fitness, ela tem uma hipertrofia muito grande na área da saúde, da investigação, da fisiologia, da mecânica do movimento, enfim, tudo isso está hipertrofiado. Por outro lado, a área do negócio, quando tudo isso tem que se materializar num resultado melhor, numa empresa melhor, eu acho que isso ainda tem um pouco de atrofia, tem pouca gente olhando para isso. Então, eu acho que essa é a oportunidade da gente poder equilibrar um pouco mais aí esse agonista e antagonista, porque senão o movimento não fica bacana, né? E eu estou aqui muito satisfeito de estar fazendo essa live, estou com você. Não participei de muitas, porque a grande maioria, no movimento da pandemia, todo mundo corre numa mesma direção. E eu acho que é um momento que a gente talvez precise, ao invés de dar 2 passos para frente e desesperar, dar um passo atrás e parar para observar, né? Se a gente ficar muito tempo agarrado no tronco da árvore, a gente não consegue enxergar o tamanho da floresta. Verdade. E quando se trata de gente, eu acho que a gente precisa olhar isso com um pouco mais de carinho. E isso é um pouco da nossa conversa aqui que nós vamos tocar. Sim. Okay? Você sabe que eu tenho o hábito de... Eu brinco com as pessoas que eu entendo que
a andragogia precisa dar as mãos para a pedagogia em alguns momentos, né? Porque você exatamente. precisa falar uma linguagem de pedagogia para atingir a andragogia. Sim, sim, E eu brinco que a gente precisa entender a gestão como eu chamo de gestão helicóptero. Existem alguns momentos do seu dia a dia que você precisa erguer em suspensão, porque aí você tem uma dimensão maior. Exatamente. E talvez seja isso, né? A questão de dar um passo atrás, ou não um passo atrás, mas recuar de alguma maneira. Recuar, exatamente. Talvez um drone para você poder olhar a totalidade das coisas. Pois não se faz análise de cenário sem fazer assim. Se ficar agarrado olhando para a coisa, você só vê o problema. E eu acho que isso a gente está um pouco carente disso ainda. Enfim. Isso embasa muito, né, a questão dos conflitos, né? Porque assim, uma coisa que eu já quero puxar o nosso assunto, Edivaldo, e até te trazendo os meus olhares, né? Porque eu acho que essa nossa conversa vai ser muito legal pelas nossas trocas, né? Mas uma das coisas que eu percebo e que de uma certa maneira não é que me frustra, mas me surpreende e eu fico naquela sensação, nossa, eu preciso de incômodo, talvez. Que é acho que você virou sua câmera, tá? Só para te avisar. Que é o fato das pessoas terem tanta resistência com o que é humano, né? Ontem eu falei com a Flávia Fonseca, da Baritec, e eu disse a ela uma coisa engraçada, engraçada não, na verdade é uma fala do Cláudio Naranjo, que eu acompanho muito o trabalho dele, né? Porque o meu foco é comportamento humano. E o Cláudio, que fala de Enneagrama, tal, inclusive falecido, ele dizia o seguinte, que o termo inteligência emocional só é aceito no mundo dos negócios porque a palavra inteligência vem antes do que é emocional. Porque tudo que é emocional gera muito preconceito entre as pessoas. Então, o que eu vejo ainda é que as pessoas têm um preconceito em relação à gestão das pessoas, achando que nós somos abraçadores de árvore, de que aqui tem conversinha, de que aqui é terapêutico. E as pessoas não têm ideia do quão poderoso é você desenvolver competência nas pessoas para entrega de valor real. E quando a gente diz valor, eu não estou falando do trabalho, eu estou falando da prosperidade. A gente está falando aqui de um bem, de um ativo muito maior. Então, quando eu estimulo um funcionário meu, um professor meu, eu quero que ele dê mais passos e que ele seja melhor do que eu. E eu vejo ainda no setor fitness que o fato dos donos, gestores, não saberem como lidar com o talento, porque as pessoas não entendem o que é isso, eles se sentem refém do talento. Por medo de perder o talento, eles seguram o talento. E eu sempre falo, gente, a hora que você entender que talento é o teu principal ativo, é desse cara que você vive, você dá a ele permissão para se desenvolver. E não tem hierarquia para isso. Porque você pode ser o dono e você pode ser a pessoa da manutenção. Hoje a gente não fala mais em termos hierárquicos para desenvolvimento de talento, porque a empresa é feita de um conjunto de posições. Com certeza. E isso no setor fitness, eu acredito que seja o ponto mais nevrálgico de toda a história da gestão das pessoas. E os problemas que advêm daí, eles são resultado desse olhar míope. Exatamente desse olhar míope. Não tenha dúvida. Porque as pessoas encaram o conflito como ruído, como dura, como briga. A diferença... Gente, na semelhança a gente se aproxima, mas é na diferença que a gente cresce. Deixa eu só botar o carregador aqui. Oi? Vai falar, não, estou só botando o carregador. Quando a gente diz assim, que não tem crescimento na zona de conforto, a frase é bonita, mas o que a gente quer dizer é que não tem crescimento na semelhança, porque a semelhança é algo que automaticamente acontece. A diferença que te faz crescer, o que a gente faz é como a gente lida com a diferença. E a hora que a gente lida com a diferença de uma maneira impessoal, de um jeito a atingir o nosso CNPJ, porque a gente tem um CNPJ interior, que a gente não sabe, a gente não sabe estimulá-lo, porque a gente se confunde entre inteligência e emoção.
Porque a hora que a inteligência é a capacidade que você tem de resolver problema, a emoção é a capacidade de sentir, e nós somos um conjunto disso tudo, né? E aí é a observação o tempo inteiro. Aí uma série de estratégias que eu quero te ouvir o que você acha disso que eu acabei de falar. Não, com certeza, Cris. Tem assim, um alinhamento bem interessante, embora nós nos expressemos de maneira muito diferente. Eu digo assim para você, eu até coloquei aí, se você olhar uma postagem minha aí, vai aparecer 2PREV, não é isso? Aonde você postou isso? Eu coloquei aí nos comentários, junto com o pessoal, eu coloquei aí. Fiz um comentário, eu não enxergo, em atenção. Ah, você não enxerga, eu coloquei. 2PREV. 2PREV, é isso aí, 2PREV. O que é isso? Eu entendo que as empresas são exatamente o resultado, né? Do propósito das pessoas, dos recursos, das estratégias e dos veículos. Vou explicar. Né? O que é o propósito? O propósito é aquilo lá que o Simon Sinek, que é a liga. É o que faz as pessoas, é o visgo que faz as pessoas aderirem a uma causa. Né? Então, uma empresa, ela gera resultados se ela tiver um propósito. Quanto mais nobre o propósito, melhores os seus resultados. Ok. Vou passar pelas pessoas os recursos. Você pode ter os recursos financeiros ou os recursos tecnológicos, equipamento. Recurso financeiro, hoje, as instituições financeiras elas estão quase pedindo, pelo amor de Deus, para você tomar dinheiro, porque o dinheiro precisa circular. Né? O banco não quebra por falta de dinheiro, ele quebra, às vezes, por excesso de recursos, sem fazer isso girar. E quando a gente fala em recursos tecnológicos, equipamento, isso é arroz branco de festa. Isso hoje, qualquer um tem acesso, tendo dinheiro, não tendo financiado. Então, isso já não é mais um fator determinante do resultado. Impacta, mas não define. Aí eu vou para o veículo. O veículo é por onde nós vamos entregar. Agora, por exemplo, nós estamos fazendo uma coisa que 60 dias antes, 30 dias antes da pandemia, a galera do mundo fitness caía dentro dizendo que era um absurdo, era uma verdadeira heresia você oferecer serviços em fitness pela internet. Hoje, todo mundo que criticava está dando aula com um saco de feijão de 1 quilo, com garrafa de água mineral, lata de tinta, usando a cadeira, usando o sofá. Ou seja, de uma hora para outra, aquilo que foi endemoniado passou a ser divino. Louco, né? O propósito, se era nobre, mudou o veículo, mudou a forma de fazer chegar lá. E as estratégias é a forma que a gente vai entregar isso. Agora, tudo isso não faz sentido, Cris, para mim, se as pessoas não forem o foco. Por quê? Porque pessoa é o prestador de serviço, é quem faz a entrega objetiva lá do serviço. E observa só, Cris, quando a gente fala em prestação de serviço, eu estava olhando agora os impactos que tudo isso da pandemia está trazendo no PIB, o mercado de serviço teve um impacto muito forte. No Brasil, o PIB é aproximadamente 72%, 72%, 73% é serviço. Teve um impacto muito forte. E quando você vai subdividir pelo IBGE, serviço, o nosso negócio, as academias, estúdios, eles entram numa coisa que eu anotei aqui, prestação de serviços às pessoas e famílias. Então, o nosso negócio é gente mesmo. É gente, nosso negócio é gente. Então, o nosso serviço é para as pessoas e para as famílias, e ele acontece na medida em que você tem pessoas que têm talentos, que é o que você falou. Você já tocou na palavra talento, né? O talento, né, tem uma matéria, tem um artigo meu na revista Empresário Fitness, número 84. O nome do artigo é Talentos, Diferenciação e Lucratividade em Tempos de Incerteza. Ele não aconteceu durante a pandemia, ele é anterior. E lá nesse artigo eu cobro do gestor, porque é uma revista voltada principalmente para o gestor, você está criando uma atmosfera onde o seu serviço que você entrega para o teu cliente se diferencia pelo talento das pessoas? Ou você está esperando lucratividade baseado no quê? Em tempo de incerteza, tudo que era moda deixa de ser moda e tal, mas o talento humano é chamado de capital intelectual, né? Vários autores tratam disso, tem até um livro que se chama Capital Intelectual. É o talento que vai fazer a diferença. E quando eu falo talento, não é só a capacidade técnica, né? Então eu vejo assim, Cris, assim como você colocou, as pessoas, para mim, elas são o princípio e o fim de todas as coisas. Não se faz nada na face da Terra que não seja voltado, em última análise, para melhorar a vida das pessoas. Então, quem não se vê como uma pessoa que trabalha para gerar melhoria para as pessoas deve ter um problema existencial muito grande, porque não está entendendo o que está fazendo no planeta.
Ninguém trabalha para as coisas. A gente utiliza as coisas, mas o propósito é com as pessoas. E aí, se você olhar, Cris, eu fiz uma divisão. Assim, se você quiser me interromper, fica à vontade. Eu fiz uma divisão assim. O que é o nosso mercado, né? O nosso negócio? O nosso negócio, primeira coisa, ele é interpessoal por excelência. Até em modalidade individual, o trabalho é coletivo, o nosso serviço se materializa na relação com outros. E o que eu estou falando não tem nada a ver com ser poético, eu estou falando de negócio, é pragmático, mas o nosso negócio acontece na interação com outros, né? Por isso fomos tão impactados no momento que as pessoas tiveram que se afastar, tivemos que repensar se não havia uma outra forma de chegar na pessoa e estar próximo dela. E estamos conseguindo. Estamos conseguindo. Conseguindo até trazer pessoas que nem tinham essa proximidade com academias, estúdios, e que usando os canais da internet estão. Resta saber se quando isso tudo acabar, se elas vão querer ir lá, ou se elas vão acabar achando melhor continuar pelo computador. Aqui. Exatamente. Então, bom, primeiro é interpessoal por excelência. Segundo, Cris, ele é movido a expectativas crescentes. O que é isso? O nosso consumidor, ele não é assim. Quando eu assino, por exemplo, uma NET da vida, quando eu assino a NET, tem lá 180 canais. Eu não posso ficar diante da televisão esperando que apareça 181. Eu contratei 180, os caras vão me entregar 180, aqueles que pode, que não pode. Eu não tenho muito o que esperar além da programação interessante, mas o contrato com a NET é entregar aquilo. Não é a mesma coisa com uma academia, com um estúdio. A expectativa do consumidor, o cliente espera sempre ganhos progressivamente maiores. Quando ele atinge um patamar, ele quer uma outra coisa. Ele foi lá porque o médico mandou, agora ele começa a querer emagrecer, agora ele começa a querer ficar forte, agora ele começa a querer fazer amigos, daqui a pouco ele quer voltar a uma modalidade esportiva que ele praticou quando era garoto, porque ele agora consegue ser. Ou seja, nós somos seres desejantes, né? A antropologia é farta em falar disso. Então, as nossas expectativas são sempre crescentes. E o nosso negócio é movido à expectativa. Porque, de verdade, quando uma pessoa chega no estúdio, chega numa academia, ela compra um plano, começa a pagar por alguma coisa que ela não viu, não está enxergando em lugar nenhum, mas ela espera que aconteça. Então, ele compra um sonho. E na medida que ele vai materializando esse sonho, vai virando realidade, ele começa a crescer nas suas expectativas, né? Tem até matriz de análise de qualidade de serviço que fala sobre importância e desempenho. Tem uma matriz de importância e desempenho. O quanto aquilo é importante para a pessoa, qual o desempenho que aquele serviço teve na vida dele. Que é o que, em última análise, faz as pessoas continuarem no serviço ou não. Bom, então, interpessoal, movido a expectativas, nosso serviço é multissensorial. Nós conseguimos atingir a multissensorialidade humana. É o tato, é o paladar, é o visual, é o auditivo, é o cheiro. Tudo impacta na avaliação da qualidade do nosso serviço. Então, nós exploramos a multissensorialidade, porque o serviço é intangível, então ele acaba sendo capturado, vamos dizer assim, é a palavra que me ocorre agora, capturado por todos os sentidos humanos. Então, ele tem a possibilidade de fazer com que a pessoa fique mais intensamente vivendo aquela emoção. Observa que até os cinemas estão buscando isso, né? Os filmes. Quando você tem cinemas 4D, 5D, agora tem água, tem cheiro, tem... O que é isso? É explorando a multissensorialidade humana, porque a gente acaba formando uma percepção diferenciada. Então, se é multissensorial, o nosso negócio ele não está movido à hipertrofia, ele está movido a sensações e percepções. Qual é a sensação que a pessoa tem, como é que ela está percebendo aquilo que está acontecendo com ela. E eu acho que também uma característica do nosso mercado hoje, ele continua hipertrofiado de mais do mesmo. Eu não sei porquê, mas enquanto você vê segmentos, o segmento de tecnologia, você vê pessoas que trabalham na área da tecnologia, elas são movidas a fazer algo diferente do que já existe. A pessoa morre de vontade de ser inovador. Eu vejo que tem uma característica que é assim, seguir modismos. Um botou Zumba, todo mundo coloca. Um faz isso, todo mundo coloca. Acreditando que o ser humano agora vai querer só isso. Quando, na verdade, a gente não está escutando o que o consumidor espera de nós. Né? A nossa entrega ainda é um pouco solitária, meu ponto de vista. E eu digo que o nosso mercado é ávido por diferenciação nas sutilezas. Isso acabou chegando nesse argumento aí da última década, que fala muito da experiência do consumidor.
E quando eu falo de experiência do consumidor, Tris, eu crio assim três. O pessoal que tiver aqui, já teve aula comigo, vai lembrar disso, e é uma coisa engraçada que eu digo assim, olha, resumidamente, eu falo isso nas aulas de pós-graduação, você vai gerar três tipos de emoção para o teu cliente. Uau, aham, ou af. Uau, né? Aquela coisa que fez a mais do que eu queria. Aham, mais do mesmo. Af, Deus que me perdoe, não volto mais aqui. Aí eu sempre pergunto, o que você gostaria de gerar no teu cliente? Ah, uau. Tá bom, mas a tua entrega é uau? Você vibra com o tipo de entrega que você faz? Ou você está muito preocupado em entregar quantidade e não entregar uma experiência diferenciada? E eu acho que esse é um ponto muito nevrálgico do nosso segmento fitness. Sabe? A coisa do modismo, do todo mundo fazendo igual. Agora, de uma hora para outra, foi disruptivo, né? De dentro para fora, cada um fazendo do seu jeito. Um faz no sofá da casa, o outro faz na varanda. Aí você vê o profissional dando aula, passa o cachorro dele, o pet dele passa atrás. Enfim, ele teve que aprender a conviver com isso. Por isso que está doendo, está incomodando tanto. Bom, esse é o nosso mercado, Cris. E os nossos profissionais, os nossos pares, nós? Eu digo assim, ó, primeiro de tudo precisaríamos ter um desenvolvimento de competências múltiplas, né? Eu tenho um artigo que vai ser publicado na revista Empresário Fitness, daqui a 2 meses, deve ser o artigo da revista de agosto, onde eu digo assim, ó, competências múltiplas, eu divido em 5 dimensões. Eu digo a competência relacional, competência técnica, competência emocional, você falou muito nisso aí, a competência social, do cara saber qual é o papel dele no mundo, na sociedade, o que ele está fazendo para melhorar a vida das pessoas, qual é o legado, o que ele quer passar pelo mundo dizendo eu ajudei em quê, isso é competência social, e a competência de gestão, né? O professor Fábio Saba, ele fala de competências técnicas e competências atitudinais, alguma coisa assim. Mas eu prefiro fazer essa divisão porque eles têm matizes, eles têm cores bem diferentes. A competência de gestão sou eu, e o meu negócio. A competência social sou eu e o mundo, e a sociedade que eu estou vivendo. Entendeu? Então, nesse artigo eu vou descrevendo e mostrando assim, ó, isso é uma fragilidade das nossas capacitações. Porque a formação profissional, ela desenvolve competência técnica. Essas outras dimensões, relacional, emocional, social e de gestão, isso não é discutido. E aí o jovem vai para o mercado entendendo que se ele domina a técnica, a situação está resolvida. Então esse é o nosso profissional. Ele nem sempre ele tem paixão pelo propósito, porque às vezes ele chega numa empresa que não tem um propósito. Eu fiquei assim muito impactado, Cris, com esse livro do Simon Sinek, porque ele vai batendo... Começa pelo porquê, chama o livro. Começa pelo porquê. Ele vai batendo muito na tecla, ele usa metade do livro dele, ele usa o exemplo da Apple. Ele fala das coisas que... É o Golden Circle, né? É a célula dourada. Exatamente. E começa pelo propósito. Começa por aderir a uma causa. Por que você está aqui? Então, se esse profissional... quem é que tem que fazer isso com ele? É a empresa. A empresa tem que anunciar para ele, isso tem que fazer parte do critério até da seleção, de entender se essa pessoa, todo esse talento técnico dessa pessoa, se ela vai ajudar a empresa a atingir o propósito dela, que para mim é mais sofisticado do que missão e visão. Propósito é uma coisa que eu acho que é maior. Né? Quem cuida disso é a empresa. Essa paixão pelo propósito. Paixão pelo trabalho, uma outra característica. Eu já tive muito aluno, Cris, de último período, que na conversa, às vezes, orientando para fazer o trabalho de conclusão, pergunta assim, de que você gosta? Eu diz assim, não sei. A educação física é um universo de possibilidades e a pessoa termina um curso sem entender muito bem do que ela gosta. Aí eu dizia assim, eu não estou te perguntando o que você acha que sabe fazer bem, Pedro, do que você gosta. O que faz teus olhos brilharem? Porque se não tem brilho no olho, não vai ter. Né? E eu acho que isso é uma coisa que precisa ser mais trabalhado. Um outro aspecto do nosso profissional é o ICQ, que é o Índice de Compromisso com a Qualidade, eu uso essas letrinhas aí, elevado. E o investimento em capacitação continuada. Quem é que pode fazer com que os profissionais elevem o seu índice de compromisso com a qualidade
e se capacitem continuamente, se tem um programa de educação continuada até para a própria carreira? Quem é que faz isso? É o nosso gestor, é o nosso empresário. E aí, quando nós vamos às empresas, eu tenho empresas clientes que toda vez que eu vou, e começa aquela coisa do... Porque o problema normalmente é a ponta do iceberg. Quando você começa a fazer perguntas, as testas começam a franzir e você vê que, na verdade, a pessoa está querendo resolver um sintoma, não quer resolver um problema. E aí, quando eu chego nas pessoas e pergunto como é que está acontecendo, normalmente as respostas são entre o silêncio e o lacônico. Assim, mas como é que você faz para desenvolver o potencial dos seus quadros, do seu profissional? E às vezes com profissionais, treinadores personalizados, quer dizer, ele é a empresa dele, ou você é SA. Como é que você faz para planejar o seu exercício do ano de 2020, 2021, seja lá o que for, em relação à capacitação? Você está entrando de um jeito e quer sair como? Normalmente a pessoa me pergunta assim, como assim? E eu escrevi, Cris, eu vou dar um pause aqui até para a gente poder conversar, um outro artigo que está no número 88 da revista Empresário Fitness, que é voltado para os gestores. Política de gestão de pessoas, uma demanda das empresas fitness. Não tem uma política de gestão de pessoas. Não se fala disso, não se tem. Às vezes você percebe que tem queixas com relação ao desempenho de determinados profissionais, aí você vai na origem. Mas como é que é o seu processo de seleção? Se você falha no processo de seleção, se a sua peneira deixou passar alguma coisa que não devia, ela vai dar problema e aqui dentro. Não adianta tirar esse, porque quando você for selecionar o outro, vai ser a mesma coisa. Então, eu vejo assim, nessa coisa de cuidar das pessoas, e eu não estou falando de visão paternalista, eu sei que você também não está tratando disso. Cuidar do maior patrimônio da sua empresa. Aquilo que faz a sua empresa realmente, o que você falou, leva ela para a prosperidade, consegue fazer uma entrega de qualidade. Eu acho que a gente não está cuidando disso. É que sabe o que é? Eu penso que as pessoas elas vão muito no que é tangível. E esquece daquilo que não é tangível. E o que não é tangível são as competências comportamentais. É. Elas são vistas aos olhos, que a gente chama de soft skills, né? Mas o que não é tangível é essa parte do comportamento das pessoas. É. Porque é muito curioso a sua fala, né? O ambiente onde você envereda pelo olhar das pessoas, e o meu é totalmente focado no desenvolvimento desse comportamento para a entrega disso que você acabou de dizer. Olha que legal! Daí a sinergia, né? Então, o que eu penso é que o ser humano, ele é muito focado naquilo que ele consegue enxergar. É. E o talento, por consequência, não consegue enxergar a sua própria competência. Então, ele, por conta de estar muito envolvido na corresponsabilidade que é nata dele de querer entregar, e aqui não tem hierarquia, ele acaba não se percebendo. Como no nosso setor nós somos muito musculares, a gente perde a sinestesia de fazer parte desse conjunto todo e entender que isso aqui é um bem muito maior a hora que a gente desenvolve as pessoas sob o aspecto do comportamento dela. Isso. Da capacidade que ela tem de entrega e correlação com aquilo que ela cria. E tem um estudo de uma mulher chamada Cat Davidson, que ela fala dos 4 Cs. Isso. E essas 4 Cs são comunicação, colaboração, senso crítico e criatividade. Criatividade. E a comunicação não tem a ver esse papo, eu falo, você escuta, tem a ver com o comportamento da comunicação. É a interação, né? É a riqueza da interação. Na verdade, o comportamento tem a ver assim, como eu me comporto, eu me comunico. Então, se, por exemplo, eu estou aqui com você e não estou te escutando, eu estou te comunicando de que o que você me diz não faz sentido para mim. Não faz sentido, não tem valor. E isso embasa a segunda competência, que é a da colaboração. Uma comunicação participativa de você fala, eu te escuto e eu demonstro isso através de um comportamento, o meu respeito por você, embasa o princípio da liderança, que é confiança. Então, a comunicação com a colaboração me dá vazão para
cocriação de coisas parceiras, onde a sua diferença com a minha transforma um terceiro elemento muito maior, que serve a muito mais pessoas. O senso crítico é a capacidade que eu tenho, nesse caso, de poder analisar prós e contras, para que essa roda gire. E aí vale uma live só disso. E aí a quarta competência, que é competência para esses próximos passos agora, é a competência da criatividade, que não é focada na capacidade que eu tenho de criar coisas novas, mas na capacidade que eu tenho de criar soluções para o que eu tenho. Então, se todo mundo aqui puder perceber que todos nós somos capazes disso, e aí vale a Carol Dweck falando de mindset, falando de mentalidade, de mudança de mindset, e a mudança de mindset tem a ver de você sair de uma ideia fixa, que é o que hoje a gente vive no nosso setor, para uma ideia de construção. E que todos nós somos capazes, porque a inteligência ela não é fixa. A inteligência ela é desenvolvível, se é que isso existe. Entende? E isso, a gente está aqui, a gente pode falar, né? É desenvolvível. E isso é o que as pessoas precisam entender. E eu, nos meus andares aqui, a coisa que eu mais me preocupo é em traduzir estes conceitos de uma maneira humana ou humanizada. Para que o outro, quando ouve isso, ele saiba o que fazer com isso. Porque muitas das vezes, o que não é tangível, eu não sei traduzir. E isso todos nós temos. E é essa capacidade que aí donos e gestores que estão por aqui, que vocês precisam se atentar para desenvolver no outro. Porque é só assim que nós crescemos, entende? Então, se vocês somarem a fala que o Edivaldo acabou de dizer, que é maravilhosa, que eu já estou aqui, você já falou que eu vou te ajudar a escrever, né? Eu já escrevi um monte de coisa, anotei um monte. Né? E eu com essa minha, para o olhar do comportamento, porque qual é o sinalizador? Olha só, Edivaldo, que legal. Qual é o principal sinalizador, já que nós estamos falando de algo que seja factível e é palpável? Qual é o principal sinalizador? O que é que comunica? É o comportamento. É a maneira como eu reajo diante de uma situação. Tanto que eu fiz uma provocação na live que você fez com o Léo. Eu fiz uma provocação que acho que foi, tipo, pro dono, pro gestor, na hora que tudo isso aconteceu, pra gente como um todo, né? A gente olhar para se perceber, né? Se olhar e perceber qual foi a primeira reação que eu tive no momento que estourou tudo isso. Aquele momentinho diz muito sobre você. Isso. E a Carol tá falando assim, como traduzir o intangível? Através do seu comportamento, da auto-observação, da presença. Porque o intangível é só o serviço. Mas o cliente tem uma percepção extremamente concreta e objetiva do que ele está recebendo. Tanto que ele forma um juízo de valor, faz a escolha de continuar comprando, parar de comprar ou continuar comprando e ainda recomendar para os outros. Se você analisar o NPS, o Net Promoter Score, você pega as 3 categorias do NPS. Quem são os detratores? São os caras que, além de não gostar, não recomendam para ninguém. Os indiferentes são aqueles caras que continuam consumindo, mas não e nem. É o aham. Quem são os promotores? É o cara do uau. É o cara que está pagando e está fazendo a venda. Por quê? Porque ele vibra, porque ele tem uma percepção positiva e entende assim, se isso trouxe um valor maior para a minha vida, eu quero isso para outras pessoas que eu quero bem. E eu quero te falar só um negocinho, cara, que é uma coisa muito louca, que é assim, manter um cliente satisfeito é nossa obrigação. Sim. Nesse momento. O que a gente tem que buscar, sim, tem que olhar para o uau, para o encantamento. Que é algo além daqui, antes da pergunta. Exatamente. É uma resposta que vem antes da pergunta. Antes da pergunta. Sabe? Porque, inclusive, na hora que ele faz escolhas, Cris, por exemplo, quando você tem uma restrição financeira, a pessoa faz escolhas. O que ela vai optar por continuar pagando e não continuar pagando? Eu tive alguns encontros com alguns gestores, quando teve aquele início que o pessoal fazendo mensagem para os clientes, olha, se isso não for um incômodo no seu orçamento, se você puder continuar pagando... Uma grande parte disse que recebia do cliente, sim. Olha, mas se eu não vou estar consumindo, eu vou continuar pagando para quê? Na verdade, o problema não é desse cliente. Ele não percebia
que ele deveria continuar investindo em alguma coisa que traz um valor que a vida dele não tinha. Ele trocava dinheiro por serviço. Parou de serviço, parou dinheiro. Então, é algo que vai além da relação de troca. A relação de consumo, né, que é a figura jurídica das relações de consumo, quando a gente está falando disso, do intangível e tal, ela vai para além da relação de consumo. Eu gosto muito de usar uma expressão, Cris. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, né? Não tem o Código de Defesa do cliente. Sabe por quê? Porque se o cara é cliente, ele não precisa do código para defender ele. Ele sabe que o prestador de serviço está defendendo ele, está fazendo por ele. Quando a pessoa é consumidor, que é o que aperta o botão e tira a Coca-Cola, tira o refrigerante e troca dinheiro por serviço, qualquer coisa diferente na entrega diz assim, opa, então também vou parar de fazer a minha parte. É um contratual que não precisa estar escrito em lugar nenhum porque vem de dentro. Porque isso é inerente. É inerente, exatamente. Isso é inerente. É isso que a gente precisa entender, né? Que isso faz parte. E isso é a nossa entrega, é o que a gente realmente se propôs a fazer, que a gente precisa saber validar. Então não pode tudo, não. Não pode mesmo. O que a gente precisa fazer é validar o que nós escolhemos fazer. Porque se você não estiver satisfeito com isso, talvez seja a hora de se reprogramar. Exatamente. Né? Falando em empresário fitness, eu quero te mostrar um negocinho antes da gente terminar, porque já estamos caminhando para aquele momento. Olha aí. Grande mestre de Paris. Tive o prazer de ser seu aluno nos bancos universitários durante a minha graduação em Educação Física e foi o profissional que me estimulou a enveredar pelo lado da gestão dentro da Educação Física, né? Fala muito sobre planejamento de carreira e escutando ele falar sobre isso foi quando eu comecei a traçar esse meu caminho na Educação Física para chegar onde eu estou hoje, atuando no lado da gestão. Tem uma visão diferenciada, talvez hoje seja o maior produtor de conteúdo de gestão em academias, pelo menos eu não conheço outro que produza tanto conteúdo quanto ele produz e já produziu, e com uma visão diferenciada, sempre com bom humor, bater um papo com ele assim, são momentos de boas risadas, mas também com um olhar crítico e sério para o lado da gestão. Profissional excepcional dentro da área de Educação Física, nessa área de gestão. Mestre, estamos juntos sempre. Ó, isso tá parecendo aquele programa do Faustão que bota um parente lá falando, a pessoa que já me falaram isso. É que eu acho tão gostoso. Sabe? Muito bacana, porque sabe o que é, Cris? Quando eu comecei no curso de Educação Física, eu era o professor mais antigo do curso, no primeiro dia de aula, a primeira aula fui eu que dei. E eu levei para dentro do curso uma proposta de um curso na área de negócio, na área de gestão. Não tinha nenhum curso no Brasil que tinha isso. E o que acontece? Os alunos não estavam acostumados a estar na sala de aula, professor, material, apresenta, copia e tal. E aí começou a acontecer jogo de negócio, eles tinham que montar uma empresa, criar uma logomarca, aprender a botar um site no ar, criar um blog. Isso dava uma confusão, sabe assim? E aí o aluno era admitido, o aluno matriculava um mês depois na disciplina. Eu vou ser breve só para você ver essa passagem. Ele chegava um mês, professor, eu cheguei hoje na disciplina, já começou um mês e tal, eu estou sem grupo. Eu falei, não, amigo, você não está sem grupo, você está desempregado. São empresas, então monta o seu currículo e vai nos diretores das empresas e vê em qual dela você vai conseguir atuar. E rolava, porque o conteúdo ia sendo dado. Então, processo seletivo. Então, tinha gente que era demitida, tinha empresa que falia no meio do período. E muitos hoje, o Leonardo é um deles, muitos montaram seus negócios com base naquilo que aconteceu lá. E aí digo assim, não, porque foi por você, eu digo, eu não fiz nada, a única coisa que eu fiz foi te sacudir, te tirar da cadeira e fazer você aprender a negociar, a fazer uma reunião, a participar de uma concorrência, a fazer um contrato. Ou seja, coisa que eu já tinha vivido no mundo, na indústria, em outros segmentos, décadas. E que eu achava assim, gente, a gente não está fazendo isso. A gente não tem programa de formação gerencial robusto no nosso segmento. Um segmento bilionário como o nosso. Entende? Então, eu acho que isso, Cris, de alguma forma, isso que a gente está fazendo, por mais que já tenha muita gente fazendo, algumas pessoas falando sobre isso, a gente ainda está fazendo uma coisa muito bacana e muito inovadora, porque nós estamos mexendo em alguma coisa que quase ninguém mexe. Eu achei engraçado quando você colocou naquele nosso briefingzinho que você falou assim, das suas angústias, né? Que você perguntou as minhas angústias.
Você colocou, você como orientador e tal. Fala um pouco das suas angústias em relação ao perfil do profissional de hoje. Né, talvez. Exatamente, exatamente. É uma angústia mesmo. Tem hora que dá aquele nó, você diz assim, gente, como é que eu faço para poder levar essas pessoas... Porque eu não tenho dúvida, você não tem dúvida, que se não for por esse caminho, vai ser muito difícil prosperar o nosso negócio. Vai ser muito difícil. Porque a pandemia mostrou, Cris, para muita gente, que a prática do exercício físico não é mais para se questionar. Todo mundo já sabia e agora ficou evidente. Nós tivemos infectologista médico do mundo todo falando de um estilo de vida saudável e falando do exercício. Mas isso é muito bom para nós. Pode ser, porque até então as pessoas estão entendendo que o exercício é essencial. O nosso trabalho está tendo o mesmo grau de essencialidade como o exercício? Então nós temos que importar um valor, né? Trazer para dentro da vida dessas pessoas um valor por meio da nossa prática. Mas nós temos que pensar olhando para isso. E o nosso empresário ele tem que pensar que quem vai fazer tudo isso não são as bikes. Observa que hoje os layouts estão obrigando os empresários, muitos empresários, a abrir mão de alguns equipamentos para poder atender com qualidade. Você sabe que eu tenho 20 anos de gestão, né? Curioso, né? Faz 20 anos que eu tenho a minha consultoria. A minha consultoria existe há 14, a Brainfit. E eu levanto a bandeira da gestão de negócios e de pessoas há 20. E já atendi mais de, 600 academias, inclusive fora do Brasil, né? Porque eu já atendi, né? Canadá. Isso. E eu acho que a gente aqui no mercado, a gente se torna um pouco repetitivo, porque eu não sei você, mas eu há pelo menos uns 15 falo isso. Que as pessoas precisam olhar que o cliente bom é o cliente encantado, o cliente satisfeito é uma obrigação. Isso. Que a gente precisa olhar para os nossos comportamentos e para os nossos pares. Cliente satisfeito cumpre o contrato. Ponto. Né? Que a gente consiga entregar valor para o cliente. O cara, quando ele percebe custo, é porque ele não vê valor. O curso, né, que eu faço aí, que eu tenho de gestão de pessoas, porque eu falo de gestão de pessoas e falo de vendas, mas eu falo de vendas voltada para o relacionamento. Né? Olha, a Thaís de Almeida, nós estamos juntos há 18 anos, quer dizer... É muito tempo e as pessoas têm uma surdez. Eu, inclusive, escrevi um artigo, eu não me lembro o número da revista, Léo, se você tiver aí, não lembro qual é o número, mas eu escrevi um artigo que, inclusive, o Léo colocou também em inglês e agora eu vou escrever eles todos em inglês e português, né? Que chama Cegueira Funcional no Mercado Fitness, né? Porque as pessoas insistem em tratar pessoas como recursos, né? E isso... não leva a gente a lugar nenhum, nós somos pares, né? Somos pessoas, somos talentos com entrega de valor real para o negócio e para a nossa vida. Quando o Sinek fala de que começar pelo porquê, o porquê é o que valida estarmos todos aqui nesse momento, entende? Por que a nossa live tem um cunho de educativo, orientador, de troca de experiência e de paixão? Porque precisa justificar, precisa valer a pena a gente estar aqui. Cada uma dessas pessoas, nós estamos com mais de 30 pessoas aqui. A nossa obrigação é fazer com que as pessoas saiam daqui sentindo que tem alguma coisa melhor do que quando elas entraram. Porque senão, de novo, é mais do mesmo, entendeu? Isso. Aqui tem o Ander, eu esqueci o nome dele, tadinho. Eu sou ruim de nome. Ele me pediu para dar um tchau para ele, eu não consegui. Mas ele sabe que ele te pediu, então se você der um tchau para ele vai saber que é para ele. Eu não consigo enxergar ele. A Thaís criou a Empresário Fitness justamente porque estava ajudando a administração e pouquíssimo se falava de gestão de academia. Quer dizer, a gente tem uma bandeira da gestão academia, você, Divaldo. Eu confesso que eu te conheci faz pouco tempo, sabe? E eu acho que a gente precisa se unir essas forças, porque o nosso mercado é muito maior do que congresso só, sabe? Com certeza. Congresso é legal, mas, cara, o que a gente faz no dia a dia é que nos valida. É o nosso dia a dia, é o quanto a gente está junto para poder validar essa nossa trajetória toda, sabe? Que bom que as pessoas estão olhando para isso, né, Edivaldo? Eu queria muito, sabe, Cris, que o nosso colega, que é o empresário, seja ele de grande, pequeno, de redes, enfim, que ele prestasse um pouco mais de atenção
nessas questões, porque o profissional, aquilo que você falou, como ele não se percebe valorizado, ele passa a entender que aquilo que ele investiu nele não tem valor. Na verdade, ele está correto. Talvez ele esteja no lugar errado. E eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa contribuir é com o nosso empresário, com o nosso colega, com o nosso empreendedor que montou a academia, seja lá de bairro, começou, montou um box, montou um estúdio. Tem aí o Pablo, que você conheceu ontem, está aí saindo da área da coisa da execução do CrossFit para começar a pensar como empreendedor. Eu acho que a gente tem uma contribuição a dar para esse pessoal, sabe? Eu acho que tem, porque o que a gente tem assistido é gente muito esforçada, muito empenhada. Eu estou falando das pessoas de boa fé, que investiram e estão querendo dar resultado. Gente empenhada, mas empenhado num território cego, sem saber exatamente o que fazer. Entre fazer um investimento em manter a sua equipe capacitada, ele acaba fazendo a escolha de renovar as suas bikes. Aí vem uma desgraça, uma catástrofe dessa, ele não sabe o que fazer com as bikes. Ele aluga. Exatamente. E aí os profissionais talentosos dele começam a entender que não precisam mais dele para poder tocar. Agora, e aí, isso vira uma equação difícil de responder. Nós estamos com 4 minutos. Isso 4 minutos. Começou a pegar fogo. A gente tem muita coisa boa para a gente trocar. Vai ter que ser. Nós vamos fazer igual aquele filme Rock. Vamos fazer o 2, o 3 e o 4, porque eu acho que olha, tá aqui, hein? Vamos fazer uma série. Netflix, série. Capítulo 1. O Wanderson, que está por aqui, né? Depois eu falo um oi para você, Wanderson. Bom, olha, eu acho que esse nosso papo, dobra live, esse nosso papo precisa realmente ter continuidade. Eu faço absoluta questão. Bom, a propósito, Rio de Janeiro nunca me deu bola. Já vou deixar aqui a minha choraminga. Eu quero muito ir para o Rio. O Léo já me convidou para o congresso que vai ter. Isso. Então, tô querendo Vamos pensar num fórum nosso, tipo usando o Zoom, onde as pessoas vão fazer a sua inscrição. Exatamente. E aí nós vamos poder fazer ele com tempo maior, com o Zoom a gente consegue fazer. Demorou. A gente chama a Thaís de Almeida, que é uma baita empreendedora. Isso. Chama o Léo, chama o pessoal que é afim e que a gente faz junto. Isso vai ser muito legal. Olha, agora eu quero te deixar com seus 3 minutos para você dar os finais aqui ao Pablo querido. Pablo está aí. Pablo está fazendo o meu curso de liderança, está usando os conhecimentos. Isso. Eu fico tão feliz. Eu falei, eu quero que você voe. Tomara que você seja... Pablo é um inquieto por natureza. Inquieto por natureza. Bonitinho. Eu fiz uma live muito com boa. ele para ele dar um depoimento social. Foi muito bacana. Isso. Querido, você finaliza. Vai. Não, Cris, olha, eu acho que, na verdade, tudo que a gente falou aqui pode ser sintetizado assim. Uma profunda vontade de colaborar, né? Eu acho que a gente precisa alinhar um pouco mais essas ações. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de foco. O nosso gestor está realmente desamparado. Não se faz muita ciência, não se faz muita pesquisa. Essa é a parte que eu pretendo contribuir. Eu, como disse a você, eu me assustei de ver o nível de investigação, o nível de pesquisa na ciência da gestão e dos negócios. Uma coisa que fui cobrado e não tive respostas para dar de como é que eu estou sentado em cima de uma mina de diamante e estou preocupado com um formigueiro. Né? Nós estamos falando de faturamento de $1 bilhão por ano, o 2º maior centro de fitness do mundo, e a gente não tem, né, escolas de negócios de peso, não tem pesquisa, não tem pesquisador envolvido nisso. Então vai ter, tem agora, tem sim. Vai ter que ter mais. Então eu estou fazendo um grupo de estudo, estou montando um grupo de estudos. Esse grupo de estudos ele vai ser para além do Rio de Janeiro, a gente vai ter encontros virtuais. A Unibusiness, que é aquele segmento que você conheceu, vamos ter... Você vai estar, com certeza. Desse grupo de estudos, e a Unibusiness vai começar a empreender por esse lado, exatamente para preencher essa lacuna. Eu acho que nós só temos a ganhar com isso. E vamos nos falando. Agradeço imensamente a presença de todo mundo que está aqui. Cris, você é um anjo, você é um amor de pessoa. Muita coisa boa para a gente fazer. Obrigado aí pela homenagem lá do quadro. Bem-vindo. Obrigado por tudo, pelo espaço. Imagina, é uma honra, um prazer, uma delícia. Fico muito feliz. Vamos acertar e vamos fazer coisa boa. O mercado está em boas mãos com a gente. Com certeza. Com certeza. Pelo menos vontade e propósito tem, né? A gente tem. Querido, um beijo grande. Beijo para você também. Um beijo para todos que participaram aqui.
Tchau. Galera, vai ficar salvo no meu IGTV, tá bom? Isso. Viu? Depois, se mandarem perguntas para você, você repassa para mim com um e-mail que eu respondo. Não tenha dúvida, eu te passo sim. Fica tranquilo. Um beijão para todos. Fica com Deus. Boa para ti. Cuida-se. Tchau, Cris. Tchau.